Graça e paz, meus irmãos. Que Deus possa abençoar a tua vida. Boa noite, graça e paz a você que está nos assistindo. Que o Espírito Santo de Deus possa falar ao seu coração, como também ao coração dos irmãos que estão aqui presentes. Amém? Amém. Meus irmãos, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 19, dos versículos de 1 a 18. Amém? Leia com fé a palavra de Deus. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem, se amanhã, a esta hora, eu não tiver feito com sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo, levantou-se para salvar a vida, e se foi e chegou a Berseba, e que percebeu que pertence a Judá, e ali deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: basta, Senhor, tira minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que um anjo tocou nele e disse-lhe: levanta-se e coma. Elias olhou e viu, perto de sua cabeça, um pão assado sobre pedras em brasa e um jarro d'água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levanta-se, coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu. E com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse-lhe: o que está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Então foi-lhe dito: saia daí e fique diante do monte, diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo veio o som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio uma voz e lhe disse: o que está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, diante Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Então o Senhor disse a Elias: vá, volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Nissim, como rei de Israel. E Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, como profeta em seu lugar. Quem escapar da espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar da espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não
o beijou. Amém? Amém? Curva a tua cabeça, você que está na sua casa, curva a tua cabeça. Pai, em nome de Jesus, essa é a tua palavra, Senhor. Pedimos que o teu Espírito Santo possa falar em cada coração, da mesma forma que o Senhor falou ao meu, Pai, quando estava preparando. Peço que o teu Espírito Santo possa falar, que eu possa estar escondido atrás da cruz de Cristo, Pai. Em nome de Jesus, fala em cada coração. Amém? Amém? Meus irmãos, estamos vivendo um tempo muito difícil, onde o medo, a incerteza, a desconfiança têm invadido os nossos corações. E de uma maneira cruel e até avassaladora, tem roubado a nossa paz e nos frustrando, gerando um sentimento de desânimo. Não é verdade? Não é verdade, você que está nos ouvindo em casa? E eu faço uma pergunta: o que tem causado ou gerado esse sentimento de desânimo dentro de nós? Eu posso fazer alguma lista, mas eu gostaria que você começasse a analisar a sua vida. Expectativas frustradas. Expectativas aonde? Em relacionamentos, no emprego e até mesmo dentro da igreja. Fracasso em projetos que nos custaram muito tempo, esforços e energia. Não é verdade? Rotina. Ainda mais agora, que nesse tempo de pandemia, onde você tem que ficar dentro da tua casa, onde você não pode fazer muitas das vezes as coisas que você gosta de fazer, ou que você estava acostumado a fazer. Isso gera uma rotina, um cansaço. Não é verdade? Não entender os caminhos de Deus. E a pergunta que nós fazemos é: por que estou enfrentando isso? E quando nos esquecemos daquilo que Deus fez por nós, perdemos a esperança. Infelizmente, não estamos imunes a enfrentar dificuldade que nos levem ao desânimo. Não estamos imunes. Não existe, meus irmãos, super-homens e nem super-mulheres. Não existe. É exatamente isso que nos conta a história de Elias. Ele é um dos maiores personagens na história de Israel. É reconhecido por seu ministério profético, por ter sido um homem temente a Deus e ousado. Basta olharmos para o seu nome no Novo Testamento, ele é mencionado. Porém, Elias teve seu momento de crise e passou pelo vale do desânimo e da desolação. Quantas pessoas, nas horas de aflições, buscam ajudas em lugares ou nas pessoas erradas? Quantas loucuras são cometidas nesse momento? O desânimo, meus irmãos, o desânimo é um sentimento que, vez por outra, atinge a nós. Especialmente nesse tempo que estamos passando por uma pandemia. Em algumas pessoas, infelizmente, pode até mesmo ser doentio, requerendo algum tipo de tratamento. Mas, na maioria dos casos, é resultado de eventos adversos, geralmente associado ao cansaço. Trata-se de uma forte arma que o nosso inimigo usa para nos frustrar. A Bíblia relata experiências de várias pessoas ou personagens que perderam o ânimo. Podemos ver
Noemi, no livro de Ruth. Ela foi para Moabe por causa de uma fome, por causa de uma situação. E o que aconteceu com ela? Lá ela perdeu o esposo e os 2 filhos. Podemos ver Jó, que perdeu num dia só os bens, a saúde e a família. E uma pregação que o pastor Wesley fez aqui, os discípulos a caminho de Emaús, que ficaram desanimados por causa da morte de Jesus. Quando olhamos para a narrativa, meus irmãos, de 1 Reis, capítulo 19, podemos identificar 3 estágios da recuperação do ânimo de Elias. E nesta noite, vamos aprender com cada uma delas. O primeiro estágio é o deserto, que eu posso chamar de estopim. Veja comigo o versículo 4. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, a caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta. Toma agora, Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. No capítulo anterior, no verso 18, o profeta viveu um momento, meus irmãos, extraordinário em seu ministério. O Elias do capítulo 18 não parece ser a mesma pessoa narrada no capítulo 19. Não. No capítulo 18, meus irmãos, ele se apresenta confiante, de uma maneira ousada, extremamente corajoso e absolutamente vitorioso. Já no capítulo 19, encontramos alguém abatido, fraco, temeroso, desanimado e sem nenhuma motivação para viver. Elias foi da vitória no Monte Carmelo para a depressão no deserto. De um momento para outro, tudo mudou. A alegria, a confiança, a determinação deram lugar ao choro, ao medo, ao desespero. Existe um ditado que diz assim, só um minuto aqui. É assim, existe um ditado que diz que não há momento mais ameaçador para um general em uma guerra quando aquele que procede de uma grande vitória. Estamos muito mais vulneráveis no dia seguinte, depois de um grande triunfo. Por quê? Porque nós abaixamos a guarda. Nós abaixamos a guarda. Quando nós estamos vivendo num momento tenso ali, nós estamos atentos, mas depois a gente abaixa a guarda. No dia seguinte, depois da experiência maravilhosa que Elias vivenciou, ante aos 450 profetas de Baal, Elias entrou em um estado de esgotamento físico, emocional e espiritual. Ele entrou em um deserto. No caso do profeta, meus irmãos, o estopim foi a ameaça feita por Jezabel, que prometeu a sua morte em 24 horas. E eu faço uma pergunta para você, e para você que está nos ouvindo em casa. Qual tem sido o estopim? Qual tem sido o estopim na tua vida? A demissão? A crise no relacionamento? A crise financeira? Lutas familiares? Traição? Palavras que feriram? Doenças?
frustração com projetos fracassados? Eu não sei. O Senhor conhece o teu coração. O que tem sido o teu estupim? Mas veja bem, meus irmãos, aqueles que se encontram no deserto enfrentam sentimento de solidão. Sente-se como se estivessem sozinhos. Ninguém os ama. Ninguém os entende. Ninguém os vê. Sentem exaustão física, mental e espiritual. Não têm vontade de orar, de pensar ou de fazer qualquer outra coisa que seja. Pena de si mesmo. Julga-se menos favorito dentre os homens. Questionamentos e a fé abalada. E pergunta: onde está Deus? Por que me deixou passar por isso? Por que fazer as coisas certas, sendo que no final tudo dá errado? Quantas vezes nos deparamos com situações de perda, de derrota, de crise, de forma sutil, acabam roubando as nossas forças, as nossas energias, e nos deixam desanimados. Porém, meus irmãos, devemos lutar contra o desânimo, porque uma pessoa desanimada é tudo o que o inimigo quer. Porém, no deserto, ouça isso você que está me ouvindo na sua casa. No deserto, Deus está trabalhando. Deus não está com as mãos encolhidas, não. Veja o que Deus fez com o profeta. O anjo alimentou Elias. Deus guardou o sono e a peregrinação do profeta. Mesmo o profeta desejando a morte, Deus olhou para ele com amor. Meus irmãos, um dos atributos de Deus é a fidelidade. Pois a história da Bíblia trata-se de um povo infiel e um Deus fiel. Deus é fiel para nos perdoar, santificar, cuidar de nós nos momentos de sofrimento. O mesmo Deus, ouça isso você que está em casa e você que está aqui presente. O mesmo Deus que mandou fogo para consumir o altar, é o Deus que nos abraça no dia da angústia. É o mesmo Deus. Ainda que os nossos olhos não vejam, ainda que os nossos ouvidos não ouçam, Deus está tratando as feridas do nosso coração. A sua graça, meus irmãos, cobre os nossos temores. A sua mão forte nos guia, mesmo que às vezes a gente possa sentir que estamos cercados pelo medo. Sim, pela incerteza, passando pelo deserto. Deus é fiel e Ele nunca falha. Deus é fiel e Ele nunca falha. Então guarde isso no teu coração. O deserto não é a parada final. Não é. Amém? Veja comigo o segundo estágio. A caverna. Posso chamar de a reclusão. Veja o versículo 9. Ali entrou numa caverna, onde passou noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: o que fazes aqui, Elias? Elias permaneceu parado no deserto por algum tempo. Depois de ser alimentado pelo anjo, descansar, caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe. A distância percorrida, meus irmãos, poderia ser feita em menos tempo. Alguns estudiosos defendem que provavelmente Elias fez diversas paradas ao longo do caminho para descansar. O fato é que depois desta longa jornada, em meio ao deserto,
passando por tantas dificuldades, que é um deserto, Elias se refugia em uma caverna. A fase da caverna é aquela a qual queremos fugir de todas as pessoas e de todos os compromissos e atividades. Aqueles que se encontram na caverna se deparam com o isolamento, meus irmãos. E ele diz assim: estou ferido, quero distância de todos. Ele procura um esconderijo. Estou desanimado, não me chamem para nada. Não quero estar envolvido em nenhuma atividade ou projeto. E o vazio. Não recebo a palavra de Deus. Não sei o que fazer, não sei para onde ir. Todos nós já enfrentamos ou estamos enfrentando a experiência da caverna. É neste lugar onde encaramos a dor, lugar de choro e da reflexão. Muitas das vezes queremos ser super-herói, tentando não demonstrar nenhum pingo de sofrimento ou vulnerabilidade. Como eu disse, não existem super-homens nem super-mulheres. Entretanto, sem a experiência da caverna, não há cura e nem restauração, meus irmãos. Porém, a caverna é pouso de apenas uma noite. A caverna, vou repetir, a caverna é apenas pouso de apenas uma noite. Não é lugar de se fazer morada. O desânimo nos isola, nos faz fugir do chamado de Deus para a nossa vida. Não era isso que Deus queria para o profeta. Aquele não era o lugar onde ele deveria permanecer. Por isso Deus pergunta mais de uma vez: o que fazes aqui, Elias? Essa pergunta ainda ressoa ainda hoje. O que fazes aqui? 3 pontinhos. Posso até me atrever. O que fazes aqui, meu irmão? O que fazes aqui? Talvez Deus esteja te perguntando nessa noite para você que está na sua casa. O que você está fazendo na caverna? E talvez você me diga: estou esperando em Deus o livramento. E sim, eu concordo com você. Temos que esperar em Deus. Mas não apenas esperarmos. Esperamos com esperança, crendo que Deus completará o que começou. Razão pela qual vivemos com confiança e coragem, meus irmãos. Por isso, agimos e esperamos. Esperamos e trabalhamos. Esperamos e lutamos. Esperamos e conquistamos. Esperamos e proclamamos. Esperamos e sacrificamos. Esperamos e doamos. Esperamos e adoramos. Esperar em Deus é uma ação baseada na segurança, confiante de que Deus está no controle de todas as coisas e Ele nos sustenta. Amém? O salmista declarou no Salmo 40, nos versículos 1 e 2, diz assim: esperei com paciência no Senhor e Ele inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. O escritor Paul Tripp diz em seu devocional que esperar em Deus não é um tormento interno. Não, que resulta em uma paralisia. Vou repetir, que esperar em Deus não é um tormento interno que resulta em paralisia. Não, meus irmãos. Esperar em Deus é um descanso interno que resulta em ação corajosa.
Esperar em Deus não significa simplesmente sentar e ficar esperando as coisas acontecerem. Antes significa crer que Ele fará o que prometeu e, a partir disso, agir com confiança. Recuperação tem a ver com ação, meus irmãos. É hora de deixar a reclusão e sair da caverna. A palavra ânimo vem do latim, animus, que significa alma, coragem, desejo, mente. Já o desânimo é estar sem coragem, sem desejo, desgostoso da vida. Ainda, que enfrentemos momentos de lutas e eventuais desânimos, não é este o lugar que devemos permanecer. Não, meus irmãos. O apóstolo Paulo nos orienta como devemos pensar neste momento. Lá em 2 Coríntios, capítulo 4, dos versículos 15 a 18. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graça por meio de muitos, para a glória de Deus. Agora o versículo 16, meus irmãos. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas as que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. É isso que nós temos que fazer, é isso que nós temos que olhar. Não podemos ficar, sim, Deus entende que muitas das vezes você e eu podemos passar pela caverna, mas nós vamos passar, nós não vamos morar lá. Amém? O terceiro estágio é um monte, e eu quero chamar de o retorno. Veja comigo dos versículos 11 a 13. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Versículo 12. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Ouvindo, Elias envolveu-se o rosto no seu manto. E saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz e lhe disse: o que fazes aqui, Elias? Meus irmãos, entre os estudiosos da Bíblia, há um pequeno debate para precisar se Horebe era um monte especificamente, ou se era uma cadeia de montanhas dentre as quais o Monte Sinai faria parte. Assim, muitos defendem que a caverna onde Elias abrigou-se situava-se no Monte Sinai. Isso tem muita implicação espiritual muito grande, pois o Monte Sinai era tido como um monte de Deus, visto que foi lá que Moisés, meus irmãos, recebeu as tábuas dos testemunhos. Deus chama Elias para fora da caverna. Veio um vento, um terremoto, um fogo, porém, nenhuma dessas manifestações Deus falou. No entanto, quando veio um vento tranquilo, muito calmo, ali Deus se manifestou e falou com Elias. Mais uma vez, a pergunta que Deus fez foi: o que fazes aqui, Elias? Qual foi a resposta do profeta? Foi exatamente igual quando ele estava na caverna, apenas dizendo que como se sentia abatido, cansado, abandonado, sozinho. Mas dessa vez, meus irmãos, a resposta de Deus foi diferente. E começou assim. Veja a parte A do versículo 15. E disse-lhe o Senhor:
vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. Meus irmãos, diante dessa situação, nós aprendemos duas lições. O desânimo nos tira a capacidade de enxergar, ficamos presos na mesma ladainha. Não é verdade? Ficamos presos. Cada 10 pessoas que conversar com a gente, muitas das vezes, vai ouvir a mesma história. E uma outra lição, que voltar a sonhar é essencial para recobrar o ânimo. Elias, no seu tempo de deserto e caverna, não sabia o que Deus estava fazendo. Mesmo quando se queixou que Deus o havia abandonado, o Senhor o sustentava. Mesmo quando se dizia sozinho, o Senhor estava cuidando de outros 7.000 homens tementes e servos. A pergunta crucial nessa noite é: até quando você ficará na caverna? Até quando ficará remoendo as dores com medo do futuro? Até quando vai ficar repetindo a mesma ladainha? Dando ouvido à sua alma. O salmista nos orienta a conversarmos com a nossa alma. Veja comigo o Salmo 42, versículos 5 e 11, que nos diz: por que está batida minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Veja o versículo 11. Por que está assim, tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. É isso que você tem que fazer. Você precisa falar para a tua alma. Você precisa conversar com a tua alma. O salmista, a palavra de Deus nos ensina isso. Eu quero concluir, meus irmãos, com os irmãos dizendo o seguinte: tinha um casal amigo nosso, que ele perdeu a sua filha. A esposa estava grávida, já tinha um filho. A esposa ficou grávida e durante a gravidez, durante os exames, foi descoberto que a criança no ventre da mãe tinha uma má formação, porque todos os órgãos do abdômen estavam para fora, tinham sido gerados para fora. Então, não tinha outro jeito, tinha que esperar nascer e depois passar por um processo cirúrgico. A criança nasceu, os pais foram fazer o procedimento cirúrgico e, infelizmente, essa criança veio a falecer. Esse pai era amigo nosso, da minha família. Ele, num momento de reflexão, de oração, ele disse: Deus, por quê? Por que eu estou passando por isso? Uma situação tão difícil. E naquele momento o Senhor deu para ele um quadro, aonde ele estava pintando. De repente, por um acidente, a tinta virou em cima daquele quadro e aquilo virou um borrão. E ele: mas o que é isso? Aí Deus falou: esse quadro é a sua vida e muitas das vezes é a nossa vida. E nesse momento nós estamos passando por uma crise, por uma pandemia. Talvez você está olhando para a sua vida e está vendo um borrão. Um borrão. E qual é a nossa tendência? É pegar o pincel e tentar consertar. E foi o que ele tentava fazer. Mas quanto mais ele passava o pincel, mais borrado ficava. E o que o Senhor falou para ele naquela noite, naquele momento? Que quando nós entregamos o pincel ao autor da vida, quando nós entregamos o controle da nossa vida, Deus, eu descanso no Senhor. Ele pega aquele pincel, meus irmãos, ele faz uma obra tão linda,
linda, mas tão maravilhosa na sua vida e na minha vida, que nenhum pintor nesse mundo vai conseguir imitar. Por isso, quando as forças começarem a faltar, a energia a se dissipar, lembramos-nos que o Senhor está conosco, Ele próprio é a nossa força, o nosso ânimo, sua bondade infinita reabastece o nosso espírito abatido e faz surgir novo vigor. Lá onde a força precisávamos da força e ela ter secado, a semente do amor do Senhor faz brotar a vida, meus irmãos. A esperança desenha novos contornos no horizonte da vida, tantas vezes esgotando e sem perspectiva. Ainda mais força pode ter a esperança se ela é colocada no Senhor Jesus. Meus irmãos, o mesmo Deus que abriu um caminho no meio do mar, o mesmo Deus que, durante o dia, uma nuvem cercava o povo, o mesmo Deus que à noite uma coluna de fogo cercava, o mesmo Deus que não permitiu que os sapatos das crianças se estragassem, o mesmo Deus que fez brotar a água da rocha, o mesmo Deus que providenciou o maná, é o mesmo Deus que tem cuidado de mim e de você. Então, meus irmãos, assim como o profeta que recobrou o ânimo, e a gente sabe qual foi o fim da história dele, que esse mesmo ânimo, o Espírito Santo de Deus possa derramar no meu coração e no seu. Amém? Amém? Curva a tua cabeça. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, e coloco a minha vida e a vida dos meus irmãos, Pai. O Senhor conhece o coração de cada um. Eu não sei, Pai, como cada um está, nem sei como o meu irmão que está em casa assistindo está, como está o seu coração. Mas o Senhor é aquele que sonda, esquadrinha, até mesmo os pensamentos. A tua palavra diz que antes mesmo que venha a palavra na nossa boca, o Senhor já sabe o que nós vamos falar. Antes mesmo que venha o pensamento, o Senhor já sabe o que nós vamos pensar. Pai, nós queremos, nesse momento, Senhor, talvez de aflição, de tristeza, de angústia, de medo, de incerteza, Pai, que possamos declarar como o salmista disse: elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E é diante dessa esperança, Senhor, que o Senhor está cuidando de cada detalhe das nossas vidas, que nós queremos descansar. Renova, Senhor, o ânimo. Renova o ânimo, Senhor, daquele que está desanimado. Senhor, traz a esperança, Pai, porque a esperança é o Senhor. Pai, em nome de Jesus, guarda cada um dos meus irmãos, Pai. Que a Tua graça, Senhor, seja derramada sobre cada coração, Senhor. E que possamos sair daqui, ou aonde estiver o Teu povo reunido, eles possam mesmo estar com o seu coração cheio de ânimo e de esperança. Que o ânimo seja realmente redobrado, Senhor. Em nome de Jesus é o que eu oro e te agradeço. Amém. Amém.